Bom dia, comunidade ABCcom, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um webinar. Como você sabe, todo mês a nossa comunidade promove pelo menos um webinar trazendo conteúdo relevante e importante para o seu negócio. Hoje vamos falar de um tema muito importante, falar de inbound marketing, outbound marketing, como utilizar isso aí para a sua empresa, coisas que são muito importantes hoje dentro do universo do marketing digital. Bom, como você sabe, para fazer o seu webinar, a gente tem uma parceria muito bacana com a Five Media, uma super produtora especializada em broadcasting e streaming que pode ajudar também a sua empresa em eventos digitais, transmissão de eventos ao vivo, enfim, muita coisa legal. Vamos conhecer um pouco mais da Five Media? Muito legal, né, pessoal? Tem uma dica muito legal para a sua empresa. Fala lá com o Bodão, com o Ted, com o Rafa, com toda a equipe da Five Media, Veron, enfim, eles vão ajudar você aí no seu evento, na transmissão do seu evento. Muito legal, fazem parte aqui da nossa comunidade e tem aí um serviço impecável, legal? Bom, vamos falar então aqui sobre o nosso webinar. Lembrando que você, ao participar pelo nosso chat ao vivo lá no YouTube, você concorre a um livro da ABC Books. Isso mesmo. Digite aí sua opinião, deixe sua pergunta, vai interagindo pelo chat que você concorre a um livro da ABC Books lá no final aqui da nossa transmissão. E para você que infelizmente não está podendo assistir ao vivo, vale acompanhar tanto no nosso YouTube quanto na nossa TV, né, durante a nossa programação, todos os webinars aí que nós estamos produzindo ao longo deste ano, legal? Bom, qual é o tema deste webinar? A combinação de inbound e outbound marketing para trazer um faturamento consistente e duradouro para a sua empresa. Hoje a gente sabe que as empresas estão aí investindo muito em marketing digital, precisam gerar faturamento, conversão, e aí a gente vai falar sobre essas duas ferramentas. E para falar sobre elas, nós temos uma dupla aqui de experts, né? Muito legal, eles fazem parte aqui da nossa comunidade, são bem envolvidos. Gostaria de apresentar o Cláudio Maceratazzi, acertei, Cláudio, que é gerente comercial da Alto Media, e o Renan Melo, que é fundador da B4S Company e da C4W Labs. Acertei, Cláudio, o sobrenome? É difícil, hein, falar isso aqui. Maceratese. A gente vai se acostumando, vocês vão ouvir ainda muito esse nome. Eu falo Maceratazzi por causa do italiano, né? Tudo bem, Maceratese. Bom dia, Bonetti. Bom dia, Cláudio. Obrigado aí pelo vocês estarem aqui com a gente para falar de um tema tão importante. Renan, bem-vindo. Obrigado, viu, meu amigo? Bom dia, Bonetti. Obrigado a vocês aí pelo convite. E muito feliz de estar aqui para a gente poder compartilhar esse assunto com a galera aí também. E até falar sobre isso, antes de a gente falar sobre o webinar, deixar para vocês falarem sobre o tema. Ô, Cláudio, fala um pouquinho para a gente sobre a Out of the Box, né? Porque tem um serviço especializado, bem bacana. Conta um pouquinho para a gente sobre a Out of the Box. Legal, Bonetti. A Out of the Box, ela é uma agência de marketing digital e a gente, ao construir a empresa, eu e a Fernanda, a gente pensou em algo diferente, né? O que a gente pode fazer para as grandes empresas, para as médias empresas, que é fora da caixa. Então, além de muitas coisas que o mundo digital tem a oferecer, a gente foca muito no modelo de negócio das empresas e como elas fazem e como elas resolvem os seus problemas comerciais. A gente não quer dar só um site bonito para a empresa, a gente não quer entregar só uma rede social legal. A gente quer entregar um negócio sustentável e financeiramente, economicamente viável para as empresas. Então a gente tem esse olhar pensando fora da caixa, né? Então esse é o propósito da Out of the Box para o mundo. E, né, Cláudio, hoje não dá para falar em digital sem falar em tráfego pago, né? Não tem como a gente pensar só no orgânico, né? Cláudio?
que o Cláudio não me ouviu. Renan, fala um pouquinho então da B4S e da C4W. Legal. Então, a B4S e a C4W, elas surgiram aí com o objetivo da gente também ser uma assessoria de marketing, mas também voltado para, além da geração de demanda, né, a gente também conseguir desenvolver soluções que integram, né, o marketing com tecnologia, e é por isso que a gente tem duas marcas para a gente conseguir trazer demanda e também desenvolver soluções sob medida, automações, aplicativos ali mais personalizados, né, para conseguir unir essas duas demandas assim, né, das empresas, né? Hoje em dia, né, quando a gente fala disso, estava até perguntando até para o Cláudio, não dá para a gente pensar em tecnologia em digital sem o tráfego pago e sem o uso aí de tecnologia, aplicações e automações, né? Né, Cláudio? Tá me ouvindo agora? Tô. A gente tem que unir muita estratégia e inteligência embarcada, né? Fazer o tráfego pago para algumas empresas é um desafio, porque elas ainda imaginam que ter um site bonito atrai clientes. E a partir do momento que a gente vem vivendo a vida dos clientes, a gente vem percebendo, e a gente tem essa noção de que eles precisam de mais soluções. E às vezes são negócios locais, são pessoas que estão desbravando no empreendedorismo, e cabe a nós essa responsabilidade, essa missão de trazer inovação. Então, quando a gente olha para tráfego, quando a gente olha para aplicativos, quando a gente olha para software, isso é uma solução que nós, agências, a gente tem que trazer para o cliente. E é muito legal isso, porque isso também desenvolve as agências, desenvolve as empresas a se desbravarem. E um ambiente que acelera muito isso é a ABC. A ABC Com, ela faz isso, ela gera essa oportunidade, os cruzamentos de negócio, as ideias que a gente tem oportunidade de trocar nas reuniões com a ABC, elas são vitais para desenvolvimento e crescimento de negócio. A gente está muito feliz e muito satisfeito com isso. Legal. Bom, vamos lá então. Eu vou deixar agora os nossos internautas e telespectadores com o Cláudio e com o Renan. Eles vão aí trazer o conteúdo para você por cerca de 30, 35 minutos. E na volta a gente traz as perguntas que você coloca aí pelo chat. Lembrando que participando, colocando sua opinião ou sua pergunta, você concorre a um livro da ABC Books. Então, pessoal, boa palestra para vocês. Eu volto depois aqui daqui uns 30, 35 minutos. Boa palestra. Que legal. Então, vamos lá. A gente escolheu aqui por ordem alfabética e eu vou começar. Bom, galera, a gente quer que esse papo seja muito descontraído, como ele tem que ser, porque a gente vai falar de um tema que, por muitas vezes, para os clientes e para as agências, ele é um desafio, né? Trazer cliente e quais são as formas e as melhores técnicas, os métodos que funcionam para a gente não ser chato com o cliente. Como que a gente cria essa situação para o cliente consumir o que a gente coloca nas redes sociais, o que a gente traz na mídia, as soluções que a gente traz. Então, eu vou falar um pouquinho do outbound, o Renan vai falar um pouquinho do inbound, mas eu já queria desconstruir essas palavras, sabe por quê? Porque tem uma coisa que é muito interessante. Quando a gente fala alguns termos muito técnicos para os clientes, eles ficam assim, eles estão te ouvindo, mas eles estão olhando, e quando você termina a sua frase, ele fala, tá, mas o que é inbound? O que é outbound? E a gente precisa começar a explicar bem isso, né? Grosseiramente falando, ou seja, de uma forma bem ampla, como é que a gente faz, como é que a gente ajuda e como é que a gente faz para a nossa empresa para trazer clientes? Quais são as técnicas que a gente aplica e os formatos que a gente aplica para trazer clientes? E aqui eu quero já dizer uma coisa bem interessante, e aí vai ser muito legal para a gente ter muita pergunta e a gente interagir com vocês. Quando a gente precisa de clientes, a gente precisa de mais clientes ou mais negócios? Quais são as situações que a gente tem gerado, né? E essa é uma pergunta que me fizeram um dia e eu fiquei muito, muito pensativo sobre isso, né? Eu tenho que ter mais clientes ou mais negócios? Quando a gente olhou
para a empresa, para Out of the Box, a gente percebeu que a gente ia criar uma trilha para esses clientes, um caminho para ele percorrer na empresa e ele se desenvolver. Então essa é uma missão das agências, né? Desenvolver clientes e como ele ia melhorar os seus resultados. E a gente percebeu que essa trilha era extremamente importante. Quando a gente parou para estudar essa trilha, nós percebemos dois caminhos. Poxa, eu consigo trazer mais clientes através das redes sociais, e é por isso que a gente abriu uma empresa de marketing digital, mas esse não era o único caminho. A gente descobriu um caminho que eu poderia desenvolver uma linha de clientes e encontrar clientes para minha agência e para os meus clientes. Aí a gente descobriu um mundo do outbound, que é uma ferramenta extremamente importante para as empresas de prospecção. E como que isso nasceu? Todo cliente que a gente conversa, a gente fala sobre a carteira dele. E uma coisa que vocês vão ouvir aqui de mim, e é muito comum, é o meu cliente ou o meu lead lá comentar comigo: olha, eu tenho uma carteira de 500 clientes, só que somente 200 são ativos. E a gente começou a olhar para isso e falou: poxa, quais são as oportunidades que eu tenho dentro do negócio, né, de reativar a carteira e fazer com que essa carteira me gere uma sustentabilidade de faturamento. Então, pensando nisso, a gente criou uma trilha para o cliente onde ele pode explorar com mais técnica, explorar com mais qualidade as formas de contato do cliente. Bom, para eu explicar o outbound, eu vou querer que o Renan aqui, vou fazer um bate-bola com o Renan, explique um pouquinho do inbound, porque os dois têm muita relação. Às vezes as pessoas entendem que prospectar cliente não tem nada a ver com estar presente nas redes sociais. Então, eu vou passar um pouquinho a bola aqui para o Renan, ele vai explicar um pouquinho aqui sobre inbound, e aí eu volto para falar sobre o outbound e como eles se completam. Legal, obrigado, Claudio. Então, sobre essa questão do inbound, quando a gente fala do outbound, né, o pessoal tem esse conceito mesmo, como o Claudio falou, da prospecção de cliente, de você ir atrás dos clientes, né? Então, só que também, hoje, logicamente, é muito comum, né, e o marketing digital trouxe isso, que é você fazer os anúncios, você fazer conteúdos, você criar um ambiente para que as pessoas que estão usando aí as mídias sociais, as ferramentas digitais, né, elas cheguem até você, né, por meio da comunicação, por meio, né, de um funil ali de conteúdo e tal. Então, o inbound é isso, né, de você produzir ali um ambiente para que a pessoa, ela, que entenda que ela precisa daquela sua solução, né. No outbound é diferente, né, as pessoas, ou a gente, né, como agência, como assessorias, como empresas aí nesse mercado digital, nós vamos atrás dos clientes também. Então, esse é o outbound, né? E é por isso que o Claudio falou dessa importância dessas duas engrenagens estarem conectadas para que a gente consiga ter um resultado mais duradouro aí, né? E mais recorrente também, né? A gente não pode pensar somente na captação de novos clientes, né? O Claudio comentou ali. A gente, e também na parte de manter a carteira, a gente tem uma visão de captar, manter e multiplicar clientes, né? Essa é a engrenagem que vai, dentro dela, vai ter opções de ações de outbound e opções de ações de inbound, como o tráfego pago, virar um conteúdo das redes sociais. Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui também é um inbound ali para que as pessoas vejam isso e depois falem com a gente, né? Então, todo esse ambiente onde a gente cria iscas ali ou conteúdos que trazem a pessoa é essa visão do inbound marketing, né? Muito legal. Quando a gente entrou nesse mundo aí do digital, a gente percebeu que muitos clientes eles tinham uma característica em comum. Eles tinham uma presença digital, mas não uma mentalidade ou uma noção de como o digital poderia trabalhar ao seu favor. A gente chama isso de maturidade.
E da onde a gente tirou essas ideias, né? Da onde vem isso? Uma base muito boa, que eu vou deixar uma dica aqui para a galera, é o livro do Aaron Ross, que é o Receita Previsível. É um livro muito bom, onde ele estrutura muito a relação do outbound com o inbound e dá um caminho das pedras, quando a gente chama de workflow, né? Esse caminho, esse fluxo para os clientes. Por quê? Até participando dos eventos com o Luciano, a gente percebe uma presença digital muito forte de muitos clientes. Agora, uma maturidade de captação de cliente, ela é bem diferente. Por quê? O inbound, ele possui várias ferramentas de captação de leads, onde por trás, né, por trás de um modo estratégico, você tem que ter as ferramentas de detecção e captação desse possível cliente. Então, a gente costuma falar muito, olha, eu tenho, para alguns clientes, né, eu tenho 50 mil seguidores, 90 mil seguidores, todo o material que eu coloco, seja um vídeo, seja uma live, ou seja uma participação minha, ela tem uma grande audiência, eu tenho uma enorme captação, eu tenho uma enorme divulgação, eu tenho uma audiência legal, eu tenho uma participação ativa, mas eu vendo pouco. E aí, a gente para analisar e faz um diagnóstico dessa conta. E aqui eu estou trazendo termos mais simples, porque eu acho que isso faz a diferença quando a gente está falando com o cliente também, né? Falar a linguagem dele. A gente percebe que essa pessoa tem uma enorme presença no digital, mas ela não ativou ferramentas de captação para venda. E aí entra essas técnicas de inbound, porque quanto mais pessoas passam pelo seu conteúdo, quanto mais pessoas interagem com o seu conteúdo, maiores são as oportunidades de você captar essas pessoas e aí conduzi-las à necessidade delas. E isso quando elas sabem a sua necessidade. Quando você tem aquele segredo nas mãos, que é o desejo que você cria, aí você gera essa audiência, né? Mas passar tudo isso pela sua conta de Instagram, pelo seu YouTube, não faz a diferença. O que faz a diferença é você reconhecer qual é o seu tipo, por exemplo, de cliente, e você atingir ele com assertividade. E aí você vai ter captação de lead pelo inbound. Agora, o que é o outbound? Como é que a gente prospecta? A primeira coisa que o Receitas Previsíveis, uma das primeiras coisas que ele traz é reconhecimento do seu perfil ideal de cliente. Essa palavrinha conhecida, né, essas siglas de ICP, ela faz a diferença, né? Por quê? Porque passam lá 200 clientes pela minha carteira, só que eu tenho 30% desses clientes que são clientes que me dão um retorno bom de faturamento, eles me dão um trabalho empregado ali de baixo impacto e eu tenho um retorno muito bom. Esse é um exemplo de cliente ideal. A hora que você reconhece esse ICP, o que o outbound faz? Ele faz uma prospecção ativa desses clientes. E aí eu vou deixar algumas dicas aqui que são bem interessantes. Não adianta você ligar para o cliente e dar um susto nele, né? Olha, eu sou esteticista tal, peguei seu contato. Isso assusta o cliente. A gente tem uma técnica, né, que é o fluxo de cadência. Então, quando a gente está prospectando um cliente, esse contato, que a gente chama de cold call, ele faz parte de uma cadeia de comunicação com o cliente. Essa cadeia de comunicação, ou esse fluxo de cadência, é o que torna possível o contato. E o cold call, para muitas empresas, ele é um desafio. Ele é um desafio muito grande. Tem muita gente que vai pelo inbound, pela facilidade do contato, pela possibilidade de comunicação mais fácil com um vídeo gravado, retrabalhado, só que a gente sabe que a eficiência, né, do outbound
a nível de contato, ela é muito grande. Só que ela por si só não faz a diferença. Só fazer o outbound, ele não te traz resultado. E aí eu vou passar de novo aqui para o Renan, para ele falar um pouquinho de como o outbound conversa diretamente com o inbound. Quando eu faço um cold call, eu converso com um lead e ele vai falar assim, caramba, quem é out of the box? Então eu vou Tipo, dar do uma nada veio olhadinha aqui, né? nela. Vou dar uma olhadinha lá nas redes sociais, no Google. Deixa eu colocar o nome dessa empresa aqui no Google. Eu até vi um e-mail que ele me mandou, mas eu não estou bem lembrado. E aí, Renan, qual que é a importância de, após eu realizar uma ligação para um cliente, o inbound estar muito bem posicionado e eu ter um resultado com as minhas redes sociais? Então, legal. Eu queria fazer uma provocação da gente imaginar o caminho que a pessoa vai passar, né? Então, como o Claudio falou, a gente vai ligar. A pessoa vai ter visto algum e-mail nosso, vai descobrir sobre a gente, vai pesquisar sobre a gente também. E aí, como é que tá as redes sociais, como é que o conteúdo está conectado com o que a gente está falando no telefone? Porque isso também é importante. Por isso que é importante definir o ICP. E essa definição, não é só importante para você, na hora de ligar, mostrar um diferencial, mas também para que o seu conteúdo, né, nas redes sociais, no seu Instagram, no seu LinkedIn, onde for, ele tem uma conexão, né, com o que você também falou por telefone, né? Então, a pessoa vai passar por um funil, né? E muitas vezes, a gente fala de um funil, às vezes, pensando só de forma linear, né? Mas a pessoa, ela vai buscar sobre a gente, ela vai entrar no nosso site, ela vai ver o conteúdo, ela vai mandar uma mensagem no direct, ela vai ver um stories, né? Então, toda essa comunicação, todo esse fluxo de comunicação, esse funil, né, precisa estar conectado, né? E isso é muito importante ali, porque senão a pessoa você vai fazer uma ligação fria, ninguém nunca ouviu falar sobre a sua empresa. Aí vai lá no seu Instagram né, ou nas suas redes sociais e não tem uma movimentação, ele não tem uma atualização, não tem um conteúdo que quebre algumas objeções também, né? Porque para isso, né? Pensa que é um fluxo de comunicação, né? Então, se isso não está bem conectado, vai passar uma desconfiança, né? Porque a gente está, né, fazendo uma ação ali de outbound que não está sendo esperada, né? Mas não é porque ela não está sendo esperada que ela não deve ser feita, isso é negativo, né? Então faz tudo parte de um processo, né? E além da parte da rede social estar bem formatada, como eu falei, né, o site também tem que estar bem formatado, não só, né, como o Claudio comentou, o design tem que estar bonito ali, mas o que está sendo falado também tem que ter uma conexão. A tecnologia, quando a gente está falando de tecnologia também, né, no começo ali, de aplicativos e desenvolvimento, automações, isso também é importante para o tempo de resposta de uma página carregar. Um formulário que a pessoa preenche está conectado a um CRM, para que todo o processo que a pessoa vai passar, você tenha a visão para saber como personalizar a melhor estratégia ou a melhor ação para aquela empresa, né? Então, é por isso a importância, né, do inbound também estar conectado com o outbound, né? É aquele negócio, né? O que é mais importante para o carro? É acelerar ou frear? Tem que ter as duas coisas, não tem como, né? Então, inbound e outbound tem que estar conectados, tem que estar bem juntos aí, né? Tem uma propaganda de uma empresa de pneu que fala muito comigo. Potência não é nada sem controle, né? Então, não adianta a Justamente. gente colocar R$ 1 milhão em tráfego e você não ter as formas de captação desse tráfego, né, bem alinhadas. E uma coisa também que eu queria trocar uma ideia aqui com o público, com a nossa audiência, que é bem importante, uma audiência que faz a diferença aqui para o ABC, para negócios, é sobre carteira. A gente tem conversado muito com os nossos clientes e, às vezes, a gente olha para frente para traçar metas. E tanto a técnica de inbound, do posicionamento das redes sociais, do posicionamento de marca, quanto a prospecção, ela tem que olhar para o lado. A gente tem clientes que têm uma carteira
de 10 anos de serviço e essa carteira às vezes tem 1.000 clientes cadastrados e ele está com clientes ativos somente 200 Uhum. contas. E quão é mais rápido e mais eficiente atingir as pessoas que já te conhecem, que já compraram o seu serviço, já adquiriram a sua qualidade, e tem um lance muito interessante, né? Ontem eu e o Renan, nós estávamos observando um site, depois eu vou passar pro Bonetti, é um site de pesquisa de indicadores mundiais de comportamento das redes sociais, completinho. Eu vou deixar o link aqui, ele vai ficar na descrição. Depois, a gente tem um descolamento da realidade com o Covid, né? Em que acelerou muitos negócios, mas acelerou muitos negócios digitais, mas de um outro ponto de vista, também parou muitos negócios físicos. E muitas empresas fecharam, muitas empresas se renovaram, muitas empresas passaram por fusão, e às vezes essa carteira que está parada, ela é um reflexo da ação do coronavírus. É um reflexo do comportamento da sociedade para o coronavírus. Só que a gente observa os números, as tendências de conexão, a mudança de comportamento entre tipos de formas de conexão, e a gente vê que o mercado está muito, muito, muito aquecido. E às vezes eu estou correndo atrás de novos clientes e basta olhar para o lado, para dentro de casa, para a nossa carteira, fazer um contato novamente com esse cliente e entender qual que é a realidade dele, não tentar vender. A gente está se deparando muito com isso. Qual que é a sua realidade? A sua empresa aumentou, a sua empresa diminuiu, a sua empresa foi vendida para uma empresa internacional. A gente está se deparando muito com esse tipo de reação do mercado para empresas de software, né? A gente tem essas realidades e faz muito sentido você impactar o seu cliente por uma mídia, impactar o seu cliente através do inbound e fazer uma conexão com ele com o outbound para entender a situação dele, entender a realidade dele e atuar como uma ferramenta de trabalho dele. É o que a gente quis dizer com a chamada para faturamento consistente, né? Vocês, a nossa audiência aqui, conversar com seus clientes e fazer uma pergunta básica, olha, da sua carteira, olha a sua carteira como um todo, qual que é o percentual de clientes ativos e inativos? Na grande maioria, após né, eu estou falando após porque essa semana saiu lá o recado da Organização Mundial da Saúde contra o coronavírus, mas ainda tem, né, uma realidade acontecendo. Mas após a incidência dessa nova doença mundial, muitas empresas têm uma carteira que precisa ser recuperada. E qual que é o meio de recuperação da carteira? Aí, para recuperar uma carteira, você tem que observar o comportamento da sociedade. O comportamento da sociedade, através de ferramentas de pesquisa de comportamento, dizem que o nível de conexão por celular, o nível de audiência de streamings, o nível de audiência de canais de infotenimento, de entretenimento aumentou muito. Então, para você ajudar a essa empresa a retornar a sua carteira e ter uma sustentabilidade de negócio, você vai ter que olhar para o comportamento da sociedade, você vai ter que olhar para o negócio da empresa e criar conexões de funcionamento para venda. E aí vai muito de posicionamento, vai muito de modo de contato, de ponto de contato e como você transforma a necessidade de um cliente de ponta com a solução do seu cliente ou a solução da sua empresa, né? Porque é isso, o comportamento de compra mudou muito com as novas realidades de delivery,
com as novas realidades de método de pesquisa do cliente. Então, ferramentas de pesquisa que há 2 anos atrás eram top 5, ela sempre estava ali em primeiro lugar, hoje já não são. E aí, quando você olha essas realidades, você fala: caramba, eu estou colocando tráfego, muito dinheiro em tráfego, numa rede de pesquisa que ela está lá embaixo na colocação dentre as mais utilizadas. Olha só que interessante. Então, eu preciso conversar com uma empresa especializada para entender onde eu coloco meu dinheiro em tráfego, qual caminho ele percorre, como eu faço esses pontos de contato e como eu soluciono o problema deles. Agora, eu vou fazer um outro bate-bola aqui com o Renan. Renan, olha para o inbound, olha para o comportamento das redes sociais e vamos passar aqui para a nossa audiência uma coisa muito importante, né? Ter seguidores é ter compradores? Essa é uma dúvida que a gente sempre pega aqui dos clientes. Como é que isso funciona para o inbound? Não necessariamente, né? Porque uma grande audiência, se não tem um bom engajamento, se você não tem, né, um bom planejamento, né, de conteúdo ali, você não vai conseguir extrair, né, essa monetização, assim, né? O pessoal hoje está muito engajado, muito preocupado, na verdade, né, com a quantidade da sua quantidade de seguidores, né? Mas tem que estar mais preocupado com, como o Claudio comentou, né? Tipo, como que isso está conectado com a necessidade realmente da empresa, né? Daquelas pessoas que estão olhando ali a sua rede social e tal, né? E tem uma coisa que eu queria comentar também sobre essa parte de entender a carteira, pegando um gancho que o Claudio falou antes, que eu queria puxar também aqui. Uh, Muitos dos clientes que nós já atendemos assim, ainda todo mundo está preocupado na captação, né? Mas, como o Claudio comentou, para ter um faturamento consistente ali, você também tem que estar olhando para a carteira, porque muitas vezes quem já está na sua carteira de clientes pode comprar outras coisas, e não só fazer uma renovação anual ali, que já é meio que automática, mas dá para você, tendo realmente essa conexão com o inbound ali, com o conteúdo e tal, para que a pessoa que comprou o produto número 1, ela compre o produto número 2, desde, obviamente, se você entende, você como especialista, entende a necessidade do cliente e entende como que os seus produtos se encaixam com ou entregam essa resolução de problema, né, ou desejo ali, você consegue vender mais sem precisar investir apenas em mídia. Hoje a gente está muito viciado em só na captação ali, só em tráfego pago e tal, né? Ou só numa rede específica, né? Como o Claudio comentou. Ou só também em pensar em ter mais seguidores. Mas vai ser muito mais lucrativo você olhar para a carteira, manter um relacionamento, manter um CRM ali, um sistema de gerenciamento de clientes, o mais básico que seja. Né? Tem muitas ferramentas no mercado hoje que fazem muita coisa. Mas às vezes, negócios menores, ou qualquer tipo de negócio ali, se você tiver um controle mínimo de, o Renan aqui é o meu cliente X, ele entrou no mês tal, ele tinha uma necessidade Y, que nós resolvemos com o produto ali Z, né? Só que eu tenho um leque de opções. O Renan vai resolver um problema, número 1. E aí, depois? E as outras opções depois? Se você não está em contato com o Renan ali, você não vai entender que ele agora tem outros desejos ou outras necessidades, e ao invés de você ficar gastando, investindo mais, muito mais energia em trazer mais novos Renans, você pode fazer com que o Renan tenha mais, evolua mais, né, resolva outros problemas e você vai gastar muito menos energia e muito menos investimento em pessoas para poder fazer isso. Então hoje existem os CRM, existem tecnologias, existem planilha mesmo. Você pode ter um controle básico ali, nenhum problema quanto a isso, ali depende do seu momento atual também, para que você consiga enxergar, né, esse funil do cliente quando ele já está dentro da sua carteira, para você conseguir extrair mais esse faturamento também, né? Então, de novo, né? Tudo está conectado, né? Não adianta você ter um motor potente se você não tem um freio bom também, né? Então, eu vejo isso, né? Que precisa ter no mínimo um controle e manter um relacionamento, né? Com o seu cliente, né, com a sua carteira, para que você consiga ao longo de um tempo de vida do cliente, né, o LTV, como o pessoal chama, né, nome técnico ali, mas o tempo de vida do cliente ele seja maior e você consiga ajudá-lo mais, e isso logicamente vai retornar, né, em faturamento, né.
Nem sempre a gente vai olhar para o número, mas como o Claudio comentou, pô, se você está olhando, conversando com o cliente, entendendo como é que ele está evoluindo, entendendo as necessidades, entendendo os problemas que ele está tendo, como é que ele está avançando, sendo um cliente seu já, meu, é muito mais fácil, né, do que você tentar trazer novos, né? Então, o básico, se vocês olharem hoje para a carteira de cliente de vocês e verem lá, ou perguntarem, o questionário, pô, como é que você, qual que é a sua carteira de clientes? Como é que está aqui? Como é que ele está avançando? O que você conhece sobre a sua carteira de clientes que você pode, do seu leque de produtos, oferecer outras soluções? Mas não é só oferecer, de novo, né? O pessoal tem feito, às vezes, algumas automações, ou faz disparos em massa no WhatsApp e tal, para a carteira, mas pô, você tem que trazer isso como uma conversa. A mesma aí entra o outbound, como o Claudio falou, né? Pô, eu entendi, eu tenho uma visão, eu converso com o meu cliente, eu falo ali, eu tenho um relacionamento mais próximo, e quando eu for ligar para ele, eu vou saber realmente o momento que ele está, para falar, pô, Renan, realmente agora a gente resolveu esse problema X aqui, legal, bacana, mas agora temos outros problemas, né? A gente é resolvedor de problemas, né? Então, eu vejo que precisa ter realmente ter essa visão da carteira e ter um relacionamento. Não é só ter a tecnologia, não é só ter o sistema ali com o cadastro do Renan ou do seu cliente, né? Para que você precisa também ter um relacionamento para você entender, conversar com ele regularmente e atualizar, né, essa necessidade, esse desejo, né? Então, tem essa visão também. E vamos continuando aí, Claudião. Legal. Renan, uma coisa que você comentou, e é interessante a gente ressaltar aqui para a nossa audiência, é que muitas empresas ou muitos clientes acreditam numa solução mágica, e Não perpétua. tem, né? Eu vou abrir uma Pílula conta verde. no Instagram, eu vou abrir lá uma conta num ambiente para vender meu produto e vou colocar lá X de tráfego e quero comemorar isso na Europa. Até dá para fazer isso, mas com muito mais técnica, muito mais envolvimento e muito mais oportunidades. E aqui eu vou puxar uma sardinha para a ABCcom. Desde que a gente está aqui, a gente tem olhado muito para as oportunidades de mercado e que a ABC traz para novas mídias, né? De novo, a gente está falando de técnica e de soluções. Quando a gente olha para a técnica, a gente tem que olhar estatística, a gente tem que olhar ambiente, a gente tem que observar várias oportunidades e aonde está o seu cliente. Opa, estou falando de cliente, aí estou falando de ICP, então eu tenho que conhecer muito meu cliente para saber aonde ele está para oferecer para ele o que ele tem que ter para a conversão. Essa oportunidade desse webinar, para mim, foi muito legal, porque você vê, a gente está comentando muito pouco sobre técnicas de marketing, o que eu tenho que fazer nas redes, e na Uma receita de verdade, bolo, né? a gente quer abrir aqui os olhos para as oportunidades de como conversar com o cliente, e não precisa ser um novo cliente, pode ser o seu cliente atual ou aquele que antes do coronavírus era um cliente muito ativo seu, e perguntar para ele, olha, como eu posso selecionar? E aí também, como perguntar é como atingir, né? E ele também quer saber se você Justamente. está ativo. Ele também quer lembrar de você e você precisa relembrá-lo, né? Eu estou aqui, estou na ativa. E trazer esse método de conversação, esse método de contato com o cliente pelo inbound e pelo outbound, ele é extremamente valioso porque muita agência quer aplicar tráfego, quer ser um imã de clientes, mas tem que primar pela técnica, tem que primar pelo método para a gente conseguir ter essa relação com o cliente. Bom, eu não sei, Bonetti, se tem perguntas aí para gente, se o pessoal quer interagir. Vamos lá nesse bate-bola que tá um papo muito, muito gostoso aqui, cara. Você tá no mute, Bonetti. O pessoal, desculpa, eu estava aqui controlando as perguntas. Tem muitas perguntas para vocês. Vamos lá. Uma que chegou aqui pelas redes.
eu vou falar aqui geral para vocês e aí depois direciona, mas talvez acho que seja mais direcionado ao Renan. Por onde começar uma estratégia de inbound marketing? Legal, bacana. De novo, como o Claudio falou, não existe uma receita de bolo, não existe, tipo, por onde começar. A gente tem que entender qual que é realmente o seu produto e qual o que você resolve no mercado. Então, por onde começa? Por onde o seu perfil de cliente ideal, talvez, né, onde ele está mais, onde ele está mais conectado, né? Mas, de novo, se eu falar aqui, eu vou falar de forma muito generalista e pode não servir para os mercados ali. Eu sempre parto do ponto de que vamos entender a sua empresa, vamos entender a sua solução e vamos entender aqui o seu público-alvo, né? Para a gente definir quais as peças, quais as engrenagens desse marketing digital que nós temos hoje aí, de tudo que a gente tem para aplicar, né? Qual que faz mais sentido para o seu negócio, né? Então, não tem uma resposta certa ali. Tem que analisar para a gente direcionar, né? O Clayton Coach, ele pergunta assim: o outbound é ir atrás do cliente de que forma? É mais barato que o inbound? É uma ótima pergunta, obrigado, Clayton. O outbound, ou seja, entrar em contato com o cliente, conversar com ele tem um custo de aquisição dependendo do seu tipo de cliente, né? Da pequeno, médio, grande ali, ele é relativo, né? Ele pode ser alto quando a entrada do cliente ela tem ali um time cap de 6 meses a 3 meses. Agora, a taxa de eficiência ela é bem grande, né? Quando comparado com o outbound, com o inbound, desculpa, porque o contato humano na relação de compra ele ainda é bastante importante para o latino-americano, né? Então, normalmente a gente conhece a empresa no inbound, mas fecha pelo outbound. E pegando um pouquinho da pergunta para o Renan, pensa no propósito da sua empresa. Qual que é o propósito da Uhum. sua empresa? Qual que é a solução que você gera? Se você souber muito bem qual que é a solução que o seu negócio gera, que a sua empresa gera, a gente vai escolher a melhor ferramenta, ou seja, o que é a melhor? O que tem mais eficiência de conversão para a sua empresa? Legal. O Rafael Malaguido, ele pergunta para o Renan. Renan, acho que foi ele, falou sobre engrenagens que se conectam. Poderia, por favor, explicar melhor como engrenagens e marketing digital trabalham juntas para uma empresa? Legal. Bacana. Obrigado, Rafael, pela pergunta aí. O que acontece? Hoje a gente tem muitas opções aí de soluções, né? Até conectando com a pergunta anterior, por onde a gente começa? A gente começa por um planejamento, para a gente entender o que a gente vai utilizar. Então, às vezes, você não é só um canal que vai resolver, não é só uma técnica, não é só uma estratégia. É uma combinação de estratégias. Então, como a gente falou no começo, se hoje você está fazendo aí um inbound, você faz um anúncio, vou pegar uma prática, a gente faz um anúncio, a pessoa vê o anúncio ali, a gente quer gerar um lead para uma solução específica ou para uma necessidade específica, a pessoa vê o anúncio, vai clicar no botão, vai para uma página, vai preencher um formulário e tal, só que talvez ela ainda não esteja no momento de comprar, ela está ainda com dúvidas. Entra agora o outbound ou entra o time comercial para conversar com essa pessoa, mas pode ser que ainda ela não esteja no momento de comprar. Então, quando você escolhe, ou quando você combina as engrenagens de outbound, inbound, rede social, conteúdo, automações, e isso vai fazer com que tenha realmente um resultado mais efetivo, né? Então, quando a gente fala de engrenagem, é isso, é de escolher qual é a combinação, né, de soluções que vai entregar o melhor resultado para o cliente também, né? Ou vai, né, conectar. Deixa eu pegar um gancho aqui, deixa eu até falar de uma experiência interessante aqui. Eu acho que não tem merchan aqui não, né? Tá? Só para dar a experiência minha mesmo com relação e dar uma aplicação mais prática. Eu compro algumas camisetas da Insider, né? E eu conheci a marca há um tempo atrás. E eu já tinha visto muitas vezes anúncios deles. Eu entrava num portal, eu via ali um anúncio de rede de display do Google, por exemplo, né? E, enfim, eu tinha vários pontos de contato que tinham feitos comigo, beleza. Aonde que foi que realmente me conectou? Eles fizeram
uma parceria com vários influenciadores, vários, na verdade, youtubers, né, que produzem conteúdo para a área de turismo, né, para viagens e tal. E em um dos vídeos, um casal falou da camiseta da Insider. Só que a forma como eles inseriram a camiseta foi tão sutil que não pareceu um anúncio. Ali realmente me conectou. Então, veja, tipo, se hoje eu só dependesse do tráfego de rede de display do Google, né, o anúncio com banner no Google, né, e não pensasse em outras opções, outras engrenagens para me captar, né, eu não teria comprado naquele momento. Então, de novo, né, entendendo o seu perfil de cliente ideal ali, a gente vai enxergar quais dessas engrenagens vão fazer mais sentido para o negócio, né? E aí vai fazer realmente a conversão que a gente espera, né? E a partir dali que eu comecei a ser realmente um cliente da Insider, né? Então, isso não é só dessa marca, né? Tipo, tem outras marcas também que fazem essa conexão e eu sei que eles devem estudar muito bem o público ali para identificar quais dessas, né, quais das redes, qual a estratégia vai fazer com que os clientes avancem, né, nesse funil, né, nessa régua aí, né? Então, isso é um exemplo de, pô, beleza, escolhi a engrenagem ali da rede de display, legal, a pessoa clicou, viu, vai pro meu site, bacana. Ah, escolhi a engrenagem de fazer um remarketing para essas pessoas que acessaram meu site, legal, bacana. Ou escolhi a engrenagem de fazer ali um stories, bacana. Mas agora eu vou escolher uma engrenagem do YouTube, né, com o influenciador, vou conectar aqui e tal, não vou fazer um anúncio tão direto, né. Então é essa combinação que vai fazer esse resultado ser mais efetivo também, né? Então é isso que a gente fala de engrenagem, né? Escolher as melhores soluções para entregar uma estratégia legal para o cliente, né? E o resultado, obviamente, né? Legal. Uma outra pergunta aqui que chegou pelas redes, vocês sabem que nós temos uma audiência focada aí no empresariado, né? E às vezes, muitas vezes, o empresário, o pequeno empresário, ele não conhece algumas das terminologias, né, que a gente acaba utilizando. Então, eu tenho uma pergunta aqui para vocês tentarem explicar rapidamente o que é o ICP. Ah, legal, eu imaginei. Olha só, esse livro ele é bem legal, o Receita Previsível, e ele define o seguinte: não adianta você falar com 1 milhão de pessoas, sendo que essas 1 milhão de pessoas não querem o seu produto, não precisam do seu produto e nem te conhecem. O que a gente faz para ser mais assertivo? A gente olha para a carteira do cliente quando ele tem, e define uma métrica de resultados. Então, aquele seu cliente que teve um custo de aquisição baixo, ou seja, entrou rápido para ser seu cliente, ele tem um ticket bom, e ele é um cliente que numa matriz esforço-impacto, ele tem um impacto dentro da sua linha que você estabelece como limite, ele é um bom cliente. Então, paga em dia, sempre está consumindo mais coisas, ele tem falando de marketing digital, ele tem uma maturidade digital legal, entende o que você comunica com ele vira o seu cliente ideal. O que o Outbound faz? Eu defino esse perfil e eu procuro nas redes vários outros clientes, possíveis clientes com esse mesmo perfil. Então, por exemplo, uma professora de inglês que dá aulas para um público que já é avançado no inglês, não adianta eu soltar para ela mídias, né, anúncios de topo de funil, ou seja, aquelas pessoas que estão começando no inglês, porque o perfil de cliente ideal dela é alguém mais avançado. Então, as engrenagens que a Helena comentou, elas vão procurar leads que tenham um perfil mais próximo da compra. Legal. Só aproveitando, você falou 2 vezes desse livro Receita Previsível, vou pedir para o Verão colocar na tela a capa do livro aí para dar uma dica para o pessoal. Muito legal, eu sou aficionado por livros, então tá aí, ó, Receita Previsível. Então, uma dica aí dada pelo Cláudio para vocês aí que estão acompanhando a nossa audiência. Voltando aqui para as questões, meus amigos, a Fernanda Carra pergunta: qual a cadência da prospecção? Isso aí é pro Claudio. Beleza. A gente tem que entrar em contato com o cliente
de várias formas. Essas também é um pouco da engrenagem, né? E uma cadência mínima são de 5 contatos, né? Em que a gente reveza, vamos chamar assim, esses contatos entre e-mails, mídia, anúncios e cold call. Por quê? Porque uma das estratégias básicas é você não dar susto em um lead, não dar susto em um prospect. O cold call ele tem um poder muito grande de conexão. Só que ele por si só, ele gera mais dúvida do que conexão. Então, é preciso que eu crie um fluxo de cadência, esse fluxo de cadência gere um primeiro contato com ele através de mídia ou de e-mail, para que o cold call tenha uma amarração mais eficiente. Esse cold call, né, é a ligação, é eu realmente pegar meu telefone, ligar para esse cliente e falar: oi, tudo bem? Eu sou o Cláudio da Out of the Box, estou entrando em contato contigo para a gente bater um papo. Eu já sei quem você é, eu já te conheço, a gente se conversa por essa mídia e eu sei que você tem uma necessidade, eu estou pronto para te ouvir e entender como a gente vai resolver isso para você. Ó, só complementando, o Ricardo Isidoro, ele respondeu a Fernanda no nosso chat dizendo exatamente a mesma coisa. A cadência depende muito do seu ICP, mas basicamente você entrará em contato com o seu prospect pelo menos 5 vezes em dias alternados e usando meios diferentes, e-mail, telefone. Aí o Ricardo Isidoro ajudando aí também o nosso webinar. Legal. A Thaís Alves pergunta o seguinte: como fazer o cliente enxergar a importância de estar presente nas redes hoje? Olha, Thaís, se o cliente ainda não está vendo que é importante ele estar no digital hoje, a gente está fazendo muita coisa com ele, mas acho que hoje é fundamental estar nas redes, né, meus amigos? Com certeza. Acho que a gente gosta de trazer muitos números, né? Então, ontem eu e o Claudio, a gente estava vendo sobre isso, né? Os canais que mais cresceram. Então, assim, acho que eu gosto de mostrar com números. Ó essa audiência que está aqui. Ó as opções que a gente tem. Ó a flexibilidade que a gente tem com relação a investimento, a começar de forma, tipo, ou começar ou melhorar, né? De forma mais cadenciada, né? Às vezes o pessoal tem uma noção de que precisa investir muito, tem muito trabalho, né? Mas hoje não, hoje a gente tem ferramentas e tem soluções que dá para começar de forma mais cadenciada, né? Menor ali, né? Menor no sentido de, em comparação com investimento muito alto, assim, de outras marcas muito grandes, né? Então, a resposta é, como é que a gente convence? Com números, né? A gente traz números, traz dados ali, contra dados não há argumentos, né? Pelo menos a gente imagina, né, Renan? Ó, exatamente. o Cleiton Coach, ele continua aqui participando com a gente. Obrigado, viu, Cleiton, pela interação. Ele diz assim: para mim, outbound é mais barato e inbound é caro. Porque o outbound eu vou atrás das listas e só. Já no inbound, tenho que atrair clientes e impulsionar. Mas, na verdade, tenho que fazer os dois ou posso fazer um só? É a dúvida do Cleiton. E aí, só complementando, o Ricardo coloca assim para o Cleiton, que todos os canais de aquisição são potentes e precisam de atenção, que ele precisa apenas dosar a quantidade de energia para cada um. Aí o comentário do Ricardo em cima da colocação do Cleiton. Para vocês, é mesmo mais caro, mais barato? Tem que fazer os dois? Pode fazer só um? Como vocês olham isso? Eu vou começar essa resposta. Primeiro, a gente tem que entender muito bem o comportamento da sociedade, porque marketing e comunicação, eles estão muito ligados, né? Então, se você se comunica ou se você tenta vender através de um meio que a sociedade não usa, não funciona. Olha só para o delivery após o Covid, o que virou o delivery, né? Era algo muito específico e hoje em dia, quem não está dentro não funciona. A gente tem restaurantes de alto custo, né? Ou seja, um ticket alto, e que eles fazem delivery. E antes isso era agressivo para o negócio, mas hoje é uma realidade. Quando você abre uma loja, vou dar um exemplo um pouco mais amplo. Quando você abre uma loja, você monta uma prateleira muito bonita, você coloca um perfume na loja, mas se você não pintar a fachada, ela não chama atenção. Se você não colocar um banner, você não chama atenção. E nas redes sociais a gente tem que pensar nesse comportamento.
Se você não utiliza uma ferramenta do inbound, por exemplo, né? Se você não utiliza uma ferramenta que mostra quão legal é seus vídeos, quão o seu serviço é valioso, você essa estrada do cliente, né? Esse caminho que a gente chama de workflow, até chegar à compra, ele está incompleto. Então, vamos pensar num exemplo prático aqui. Um esteticista que tem uma ótima história, tem uma experiência fantástica, fez cursos fora do país, possui uma mão de obra extremamente especializada, mas e trabalha isso em imagem estática, mas nos vídeos não tira dúvidas. O seu caminho para o cliente ele está incompleto. Então, se eu ligar para ele e ele for pesquisar por você, por exemplo, no YouTube, e não te encontrar, o inbound está incompleto. Então, esse caminho ele precisa estar completo. Porque o comportamento do cliente de balcão ele é extremamente diferente do comportamento do cliente das redes sociais. Vou fazer um bate-bola aqui para o Renan para ele complementar. Ah, legal. Pô, eu vejo que é isso. Tipo, é, de novo, entra na pergunta inicial da gente realmente entender o perfil para saber por onde começar melhor, né? Como até o Ricardo colocou na resposta para o Cleito aí, eu realmente não vejo o certo e errado logo de cara. De novo, precisa entender o perfil para a gente conseguir saber por onde começar, né? E às vezes acho que é muito relativo isso de ser barato ou caro, sabe? O inbound e o outbound, né? Tem, às vezes tem negócios ou até empresas ali, né? Que existe uma demanda reprimida, né? E aí quando você faz uma ação ali no digital, ele acaba dando uma conversão interessante, dá um retorno sobre investimento bem interessante. Só que outros negócios às vezes vão replicar isso e não é a mesma coisa, sabe? Aí realmente tem que partir pro outbound, pode ser que aí o inbound fique mais caro e o outbound não. Então, é relativo, é entender a solução e realmente o mercado ali, né? Legal. Renan, o Rafael Malaguido, ele pergunta assim: Renan, quando você fala em carteira de clientes e a manutenção deles dentro dela, quais ferramentas hoje você indica que poderíamos trabalhar dentro de uma empresa para conseguir reter estes clientes? Legal, bacana. Obrigado de novo, Rafael, pela pergunta aí. Primeira coisa, um sistema para gerenciar os clientes. Como a gente chama de CRM, né? Eu sei que é um termo ali que a gente não conhece, né? Mas você precisa ter pelo menos um sistema de gerenciamento de cliente. Uma outra coisa que eu gosto bastante ali, que a gente está aplicando muito nos clientes, é criar algumas automações para a gente conseguir manter um contato com o cliente quando ele já está na carteira. Por exemplo, como eu falei antes lá, de entender um pouco melhor sobre o perfil, né? Ou sobre a necessidade daquele cliente, né? Então, existem automações hoje que quando você move ali, ou quando você coloca o cliente como um ganho, ele entra num fluxo de automações, ou de cadência também, como você chamar, né? Manter um contato com esse cliente e você conseguir de forma tipo, automatizada ali, sem precisar do time comercial estar olhando todo dia aquilo, né? Você consegue manter de forma automatizada e a comunicação ela vai ser realmente personalizada, vai ser humanizada, não vai ser tipo um robozinho mandando a mensagem, né? Eu sei que hoje a gente tá com muito tem inteligência artificial, né? Que é muito boa para a gente incrementar, né? E dar um plus também nessas automações aí. E o principal está na comunicação, né? Está nessa sequência. Um exemplo que eu vou dar de um cliente que nós aplicamos aqui, né? A gente implantou um CRM onde ele tem uma visão de qual etapa o lead está e depois que o lead vira um cliente, ele entra numa segmentação para saber qual é o produto que aquele cliente comprou, para depois o time comercial interno, né, o comercial tipo, que já cuida dos clientes que já estão na carteira, e ter uma visão de, pô, legal, o Renan entrou aqui e agora ele comprou o produto número 1. Então agora a gente sabe que a partir desse produto número 1 eu posso incrementar outros produtos
para, né, na sequência. Só que você não vai fazer isso logo de cara. Pô, você acabou de comprar aqui, está satisfeito? Ah, eu tenho um produto para te vender aqui. Não. Você vai fazer uma cadeia, você vai fazer um bate-papo, né? A nossa comunidade da ABC da Comunicação, a gente bate esse papo entre nós, né, da nossa área. Mas e o bate-papo que a gente troca com os clientes, né, para uma coisa mais não voltado à venda. Então, a automação vai ajudar a manter essa comunicação e as ferramentas, né, o CRM ali, vai ajudar a ter visibilidade, né? Então, eu costumo dizer que assim, a ferramenta ela é importante, mas o processo que a empresa segue para atuar com aquela carteira, ele é mais importante. Se eu não tenho um processo, eu não sei o que eu vou fazer, o que adianta a ferramenta, né? Então, a primeira coisa é o processo, né? Aí você traz isso para a ferramenta. Então, hoje tem diversos CRMs ali que existem diversas integrações, existem as automações. Você tem que pensar muito de desenhar, né, um processo de conversar com o cliente para bater um papo com ele e deixar esse fluxo de conversação ali mais automatizado e deixar o time comercial, para que o time comercial fique mais produtivo também, né? Porque às vezes a gente percebe que o pessoal que trabalha no comercial de muitas empresas, eles atendem novos clientes e também o cliente atual. E às vezes está mais preocupado em atender um novo cliente, né? E fazer com que o cliente, um lead, né, feche, e ele esquece de quem está na carteira já, né? Então as automações vão fazer isso, vão fazer com que a gente mantenha um contato depois de X dias, depois de X semanas, mande mensagem X no WhatsApp, no Instagram, por exemplo, por e-mail também, depende do melhor canal de contato, né? E aí a gente consegue ter essa comunicação mais próxima com o cliente também, né? Legal, a gente tem uma última pergunta aqui, tem outras perguntas chegando no chat, e nós vamos repassar para os nossos palestrantes, porque o nosso tempo está praticamente acabando, mas tem tempo para mais uma pergunta, do Juliano Gonçalves. Ele diz assim: o que pode ser feito no outbound marketing para sair da bolha dos nossos clientes ou dos nossos seguidores e expandir o alcance? Legal, Juliano, obrigado pela pergunta. Eu estava ouvindo aqui o Renan falando e pensando muito em business plan, né? E eu vou deixar essa provocação para os empresários que estão aqui nos assistindo, né? Por que você fecha um plano de engenharia e ele dura 5 anos, um projeto de engenharia? Por que você fecha um projeto financeiro e ele tem uma duração média de 3 anos? Porque é necessário entender e desenhar a linha do cliente. E no comercial, qual é a condição, a situação e a trilha que você gera para esse cliente durante 3, 5 anos? E o outbound, ele é uma ferramenta extremamente potente para carteira ativa, por exemplo, porque ele incita, ele provoca aquele seu cliente a se desafiar. Então, você tem uma carteira de clientes, de 1.000 clientes, e eles estão consumindo 70% dessa carteira, está consumindo o seu ticket de entrada. Como você provoca ele a se desafiar e avançar na trilha de comércio, na trilha de cliente? Como você faz para que esse cliente, né, esse serviço, ele avance? Porque às vezes o desafio está em alguém te motivar, né? Olha, você está consumindo esse produto inicial, esse ticket de entrada, isso já mudou sua vida, mas e aí? O que você quer criar para o seu negócio? Que tipo de sustentabilidade você quer criar para o seu negócio? É para um faturamento de 3 meses, de 1 ano, de 5 anos? E aí é legal a gente falar também sobre a nossa interação aqui com a BC.com, porque tem um ditado muito legal que santo de casa não faz milagre, né? E quando a gente procura inovação, quando a gente troca ideia entre empresas, a gente não está só se desenvolvendo, a gente está desenvolvendo novas soluções para clientes. E se a gente não ligar para ele, aí o outbound entra. Se a gente não ligar para ele e falar, olha, tenho aqui uma novidade que você não está explorando e ela tem alto potencial, ele nunca vai ficar sabendo. Ou pior, né? Se ele ficar sabendo por um concorrente seu, a possibilidade de ele migrar é muito grande, porque ele está vendo uma solução que você não apresentou. Bom, muito legal.
Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso webinar. Tem outras perguntas, nós vamos repassar aos palestrantes as perguntas que chegaram aqui. Eu queria agradecer demais ao Cláudio e o Renan pela participação. Teremos outras oportunidades, não apenas nos nossos webinars, mas também dentro da nossa programação da TV, que será lançada aí em breve. Renan, obrigado pela participação, meu amigo. Volte sempre, sempre bom falar contigo. Obrigado a vocês aí, obrigado a você também, Bonetti, pela oportunidade aí. E vamos continuar esse papo aí, sim. Como a gente falou, né? Tem que bater esse papo sempre pra gente trocar aí mais figurinhas também. Obrigado mesmo aí, foi bem legal. Valeu. Claudião, obrigado, meu amigo, pela mais uma vez estar aqui com a gente, sempre participando ativamente da nossa comunidade. O papo foi ótimo, obrigado, viu? Muito obrigado, Bonetti, ABCcom, a toda a nossa audiência. E para a gente é muito bom estar aqui nos desafiando a levar novidades, trazer soluções e aprender muito, muito, muito com esses webinars. E isso é muito valioso para a gente. Muito obrigado. Obrigado. E quero agradecer você que acompanhou aí o nosso webinar, né? Agradecer a Five Media pela transmissão, mais uma vez aí fantástico, a equipe da Five Media, fica essa dica para você. A ganhadora do livro da ABC Books foi a Thaís Alves. Thaís, eu peço para que você entre em contato com o nosso time, envie o seu endereço completo. Não é esse livro não, Veron. Esse é o Veron que a gente mostrou, é o livro da ABC Books, tá? A gente vai dar o livro aqui da ABC Books para a Thaís Alves. Thaís, manda o endereço para a gente, que aí a gente manda o livro para você, tá bom? Quero agradecer demais aí a sua participação, agradecer a participação de todos, a audiência foi ótima. Lembrando, né, que o ABC Webinars, ele continua aqui no nosso YouTube, então você pode ver todos os webinars que nós realizamos desde o ano passado, mas também estarão lá na nossa TV em breve. E todo mês a gente traz um conteúdo novo para você, relevante e importante, sobre o que envolve o tema aí, o mercado de marketing, comunicação e economia em geral. Espero que vocês tenham gostado. Dê o dedão no like, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a programação da ABCcom e compartilhe também em grupos de WhatsApp para que esse conteúdo tão importante alcance mais profissionais e mais empresários para que a gente possa ajudar a nossa comunidade empresarial a crescer e evoluir mais. Valeu? Obrigado a todos então que estiveram com a gente volta em breve na nossa programação e até mais um ABC, um webinar. Até mais.